Queridos amigos e amigas, quarta-feira, dia 7 de abril, semana tão bonita, pós-pascal. Então, nós estamos na oitava, mas nós estamos juntos sempre. Eu queria agradecer a companhia de vocês. Olha, esses minutos que a gente fica juntos são tão bons, tão bons. E aí, assim, ó, não é por causa do freio, mas se vocês pudessem passar isso para mais pessoas, se vocês pudessem entrar lá no YouTube e se inscrever lá no YouTube. É muito importante isso para que a gente possa fazer o bem, se multiplicar mundo afora. Não é pretensão, não é pretensão. Mas olha só, o mal só ocupa espaço, porque aqueles que fazem o bem ficam quietinhos, tímidos, retraídos. E o nosso bem maior, quem é? É Jesus, é Jesus. E com Ele a gente carrega a cruz, mas com Ele a gente passa da cruz para a luz. Eu insisto muito nisso, porque tem muita gente reclamando, chorando e fica só na cruz. Opa, o que essa cruz está me ensinando? E qual é a luz que está me esperando? E eu faço isso com vocês, rezando com a palavra de Deus, para que a gente possa ter luz todos os dias. Todos os dias. E o Edilson, que fica nos bastidores, ele reza junto, ele prepara, ele monta, é muita dedicação. O que nos move? O bem, o amor a vocês. Porque nós queremos que o dia de vocês fique bem. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Até traçar o sinal da cruz já é uma oração. Tem dias que as pessoas não conseguem rezar muito, em função do horário, todos nós temos compromissos, mas olha, traçando bem o sinal da cruz. Eu particularmente não gosto quem fica fazendo rapidinho, isso aí é só para assustar os mosquitos. Não, a gente pode fazer assim de uma forma harmoniosa como uma oração. Hoje é quarta-feira, 7 de abril. E nós temos o evangelho de hoje, é Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo
e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho, também chamado Os Discípulos de Emaús, particularmente eu gosto muito deste evangelho. Quando a gente vai para Jerusalém com grupos de peregrinos, a última missa em Jerusalém, antes de voltar para casa e começar nossa caminhada com Ele, a gente reza a missa numa grutinha, num espaço, e tem uma capela lá também, chamado Emaús. Ficava 11 quilômetros de Jerusalém. É um lugar muito simples, não tem nada praticamente, mas tem os sinais de que lá ele se encontrou. O que acontece? Vejam que nós estamos vivendo o tempo pascal. Jesus ressuscita, os próprios discípulos não reconhecem que Jesus está ressuscitado, se assustam, vê. Aqui no Evangelho de hoje, no texto de hoje, chamado de Discípulos de Emaús, é lindíssimo isso. Vale a pena a gente ler de novo hoje. Mas olha só, 2 discípulos voltavam de Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus tinha sido condenado, crucificado, morto e levado a uma sepultura. Os discípulos voltam para casa. Por quê? Eles tinham toda a esperança em Jesus e não deu em nada ele morrer. Quando eles estão voltando, meio triste, cabeça baixa, quando a gente está triste, a gente nem gosta de olhar um pouco mais assim ascendente. A gente inclina a cabeça quando a gente está triste, né? Está abatido. Os dois estavam abatidos. De repente aparece um estranho. Quem é o estranho? É Jesus ressuscitado. Mas eles não reconheceram que é Jesus. E Jesus começa a conversar com eles, e eles vão falando da tristeza, vão falando, olha, e Jesus pergunta, mas o que aconteceu em Jerusalém? E eles disseram, mas você é o único peregrino que não sabe o fenômeno chamado Jesus, o Nazareno, um ótimo profeta, mas nossos chefes mataram ele. E aí caminham contando para ele, porque tinham que contar tudo para o estranho, e o estranho era Jesus. Quem caminha conosco e nem sempre a gente reconhece? Jesus. Deem uma olhada. Quem é que está por perto de nós?
sempre aparece Jesus. E quando não é Ele, são os anjos dele. E aí a gente diz que tem muitos anjos que não têm asas. E tem anjos que têm uma asa só. E nós completamos, porque se a gente tem uma, um precisa do outro. Quando chegam perto da casa dos dois discípulos, Jesus, esse estranho até então, faz que vai adiante. O que os discípulos dizem para ele? Solicitam, suplicam. Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem. Jesus entra com eles. Quando que eles descobrem que é Jesus e Jesus ao mesmo instante desaparece? Quando eles estão na mesa, Jesus pegou o pão e ele repetiu a última ceia, partiu o pão. Quando eles viram Jesus, o estranho, partiu o pão, eles disseram, é ele. E aí Jesus desapareceu. Jesus desapareceu. Neste dia, vamos dizer para Jesus, fica conosco, porque já é tarde. Fica conosco porque a gente está cansado. É pandemia. As coisas estão melhorando bem devagar e a gente cansou. São tantas perdas, tantas dificuldades. A gente não pode mais sair tanto. Nossa, fica conosco, Senhor. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer no Evangelho de hoje. O que a gente não pode esquecer? Quando aqueles dois discípulos tristes reconheceram que era Jesus. Quando ele partiu o pão. Pessoal, olha só. Se eu tenho uma fatia de pão e alguém tem fome e eu parto aquela fatia de pão e dou um pedaço para quem? É Jesus, vivo. Nós somos chamados à partilha. Como você está participando? Como é que você está agindo? Você tem dado 1 quilo de alimento? Você tem se engajado em algum trabalho de voluntário, voluntária? O que você tem feito? O que você tem feito? Jesus só se faz visível quando a gente reparte. E esses dias uma pessoa me disse uma frase, e eu sou agradecido a esta pessoa porque ela me ajudou. Ela disse, quem reparte fica com a melhor parte. Quem reparte fica com a melhor parte. Vamos continuar repartindo. É tão bom, não falta para a gente. Ah, mas eu não tenho nada para repartir. Reparte um pouco o teu tempo. Escuta um pouco a pessoa. Olha nos olhos da pessoa. Fica perto. Às vezes a gente não pode fazer nada, mas dá para ficar junto. Reza pela pessoa. Então, como os discípulos de Emaús, vamos dizer, Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem. Rezemos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um dia muito intenso, muito especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Alegria, paz. Alegria, paz. Fica conosco, Senhor. Sobre todos, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, gratidão. Fale para os outros, clique lá, deixe o seu recadinho, ajude-nos também na divulgação. Santa Alegria.